Vamos agora continuar a resolução do Enem, do ano passado, na prova de Química. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 a menos. A ideia é que cada pessoa reduza em 1 quilo a quantidade de CO2 emitido todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, aí botou aqui, butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária apenas com este gesto é de... Então deixa eu só colocar aqui a canetinha e vamos rapidamente fazer essa leitura, tá? No Japão, um movimento nacional para a promoção de uma luta contra o aquecimento global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilo de CO2 de gás carbono a menos. A ideia é que cada pessoa reduza em 1 quilo a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima do gás de cozinha. Considerando um processo de combustão completa de gás de cozinha, composto exclusivamente por butano, butano C4H10, butano, se é but, é 4, Se fosse etano, era C2, tá certo? Se fosse propano, prop, era C3, então vocês viram isso, tem aí aulas no nosso blog para vocês, e nós vamos falar aqui também depois em orgânica. A mínima quantidade desse gás que um japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária é... Então, é para cá, vestibulando. Então, isso aí é estequiometria. Essa questão do Enem é uma questão de cálculo, estequiometria. O que é que eu tenho que fazer na estequiometria? Primeiro passo, ele não deu a reação, eu tenho que montar. Segundo passo, eu tenho que acertar os quocientes, os números de mols, para saber se a queima de um gera 3 mol do outro, eu tenho então que balancear para saber. E o terceiro passo é emplegar as fórmulas, emplegar a matemática, perdão. Então, o primeiro passo, eu coloco a equação. Segundo passo, faço o balanceamento. Terceiro passo, faço a matemática. Está com dúvida de estequiometria? Vai lá no meu blog, tem aula lá de estequiometria à disposição. Mas esse ano nós vamos ter aulas também de estequiometria aqui. E agora nós vamos ter um exemplo, uma aulinha rapidamente, que é a correção dessa questão do Enem. Então vamos lá, qual é o primeiro passo? Mandar a equação. Montei aqui, para você, Ele disse que pegou, o gás butano na telinha, C4H10, ele deu, que queimou o gás de cozinha. Nós sabemos que o nosso gás de cozinha é uma mistura, é C4H10, é C3H8, mas ele disse que era exclusivamente de butano para facilitar as contas. Então, eu coloco lá. Se é a queima, eu tenho que ter o que, hein? Oxigênio. O que é que dá uma queima de um gás? Gás carbônico e vapor d'água. Lógico, se eu tenho carbono e hidrogênio, o carbono queimado forma o CO2, o hidrogênio queimado forma o H2O. Ok? Então deixa eu apagar isso. Isso aí que eu escrevi e vamos continuar. Vestibulando, olha para cá. O gás natural, ele tem carbono e hidrogênio, então o gás natural polui. Ele lança CO2 e lança vapor d'água, só que polui menos que a gasolina, tá certo? A gasolina é C8 em média, então vai ser 8 mols de CO2 que produz, mas não é energia limpa, ok? Então a combustão, eu vou pegar o gás e queimar com oxigênio. Esse gás propano, butano, etano, todos esses gases aí, nós sabemos que são hidrocarbonetos, lá do petróleo também, que vem carbono e hidrogênio. Se é uma queima, é com O2, então vai ter sempre o gás CH reagindo com O2. Se eu tenho CH reagindo com O2, vai formar CO2, que é o gás carbônico, que é o responsável aí pelo aumento do aquecimento da Terra, que esse gás vai lá, impedindo que os raios da Terra que bate, que quer voltar, que bateu na Terra, perdeu energia, quer voltar, ele não volta porque o CO2 absorve aquela energia, tá certo? Então, o que acontece é que o carbono reagindo com o oxigênio forma o CO2 e o hidrogênio forma o vapor d'água.
Então, essa equação é tradicional, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, volta para a telinha. Ó. Qual é o primeiro passo? Ó, aí na telinha, montar a equação. O gás ele deu C4H10, ele deu, vai reagir à queima com oxigênio. Toda combustão tem que ter oxigênio. Vai formar CO2 e água. Aí acerta o coeficiente. Isso aí é balanceamento. Quem tiver dúvida, dá uma olhada como é que faz esse número aí. Que a gente já teve uma aula aqui de balanceamento e vai ter mais aulas. Então, quando balancear, fica aí, ó, 1, 13 sobre 2, 4 e 5 vapor d'água. Observe que ele quer saber, ó, ele quer diminuir 1 kg de CO2. E quer saber quanto eu tenho que gastar menos do gás. Então, essa é a pergunta. 1 kg eu vou gastar quanto? Ok? Então, como é que a gente monta isso? Agora, deixa eu apagar de novo. E vamos começar a parte de estequiometria. Qual é o primeiro passo, professor Luiz Carlos? Montar a equação, montei. Segundo passo, balancear, já balanceei. 1, 13, 4 e 5. Aí agora eu vou fazer a conta. Qual é a conta? A equação me diz ó, que cada 1 mol do gás, forma-se quantos mol de CO2? 4. Então, para cada 1 mol, forma-se quanto? 4. Então é só fazer uma regrinha. Só que ele perguntou, ó, em 1 quilo eu vou gastar quanto? Então, em vez de mol e 4 mol, eu vou botar 1 mol de C4H10 vale quantas gramas? 58. Como é que eu sei que vale 58? O carbono vale 12, todo mundo sabe fazer o peso molecular. 12 vezes 4, né? Mais 1, que é do hidrogênio, vezes 10, é o peso molecular, dá 58. Quanto é que vale o peso molecular do CO2? 44. O carbono vale 12. O oxigênio, eu vou lá na tabela, vale 16 vezes 2, né? Tá certo? 16 vezes 2, 32. 32 mais 12, 44. Por que, professor Luiz Carlos, eu botei em grama? Botei em grama porque ele cobrou lá, para a questão, ele botou lá para ser 1 quilo a menos. Então, é só fazer a regra de 3 e eu encontro, tá certo? Então, a reação diz, 1 mol gasta 4. 1 mol de CH4 é 58 gramas. 4 mol de CO2 é 4 vezes 44, porque o CO2 na tabela vale 44. Então, 1 quilo vai ser X, aí faz a regra de 3. Vai para cá, vestibulando. Nós estamos corrigindo, o Enem é um pouco rápido, mas nós vamos ter aula só de estequiometria aqui, todos os domingos, e no meu blog lá, que vai aparecer aí na telinha, já tem aula sobre isso, ok? Então, vocês vão olhar lá direitinho, vai aparecer aí, ó, na telinha, o nosso blog, que tem aula lá só de estequiometria, e você revisa. Tá? Aqui a gente deu a primeira parte, uma aula de ligações metálicas, e veio fazer a correção dessa parte aí de química, dessa questão aí do Enem. Então a gente não pode aqui dar uma aula de estequiometria, por isso tem que ser um pouco rápido para você só ver como é a correção, ok? E a última questão está aí, ó, os tubos de PVC também do Enem, acompanha. Material organoclorado sintético são normalmente utilizados como encanamento na construção civil, aqueles tubos de cano, né? Ao final da sua vida útil, uma das formas de desgaste desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, queimando aquele plástico, libera HCl, cloreto de hidrogênio, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar a emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes de... Então, se aquele cano de plástico vai ser queimado, ele libera HCl. Se ele libera HCl, eu tenho que colocar alguma coisa para reagir com esse HCl e neutralizar esse HCl. Como HCl é um ácido, eu vou ter que colocar uma base. A base é a água de cal, que vocês sabem que na verdade é CaOH2, é uma base. O OH reage com H. Então, para neutralizar esse ácido HCl, eu tinha que colocar uma base. Voltando à questão, ó, os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera HCl. Dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão. Então, para evitar que queimando o cano saia HCl, eu tenho que colocar algo para reagir com HCl. Para reagir com HCl, que é um ácido, só apagando aqui, para reagir com HCl, eu tenho que botar uma base. Uma base é a água de cal, vocês sabem que é o CaOH2. Lembre-se que esse OH2, o OH vai reagir com H do ácido,
aí neutraliza o ácido e forma um sal. Então, se lá estava liberando um ácido no Enem, nessa questão do Enem, se estava liberando um ácido, eu tenho que colocar uma base. Ok, vestibulando? Vai para cá, para cá, para cá. No nosso blog tem aula lá de ácido, de base, de sais. Dá uma olhadinha. Aqui eu só estou corrigindo a questão, rapidinho. Nós já encerramos aqui o nosso horário no domingo. Eu quero agradecer aí a atenção. Vai lá no nosso blog, olha sais, olha ácido. E todos os domingos nós estamos aqui às 21 horas. E lembre-se, no próximo domingo, domingo agora, dia 5, às 8 horas da manhã, nós estamos num grande aulão lá no Hipócrates, Zona Sul, tá certo? Ali perto do Carrefour, do Natal Shopping. Vá lá, assista a aula gratuita, uma parceria do Hipócrates, Zona Sul, aqui comigo, o professor Luiz Carlos, Hipócrates, Zona Norte e Centro. Então, você também é nosso convidado. É uma aula aberta no próximo domingo, às 8 horas da manhã. E à noite, 21 horas, estaremos aqui todos os domingos com nossos alunos do professor Luiz Carlos, ok? Muito obrigado pela atenção e fiquem com Deus.